Oi pessoal, eu sou o Cowboy Toy Bunny e hoje a gente vai aprender a desenhar pôneis. Essa é a aula 2. Eu já fiz um outro vídeo para vocês ensinando o corpinho base de pônei, mas essa aula vai ser mais focada em pôneis machos. Tô falando aula aqui só de brincadeira, tá? Eu não tenho nenhum conhecimento de didática e coisa e tal, mas eu já dei algumas aulas no grupo de estudos de veterinária que eu fazia parte. Enfim, pega aí o seu lápis ou a sua mesa digital ou o seu celular e vamos começar. Bom, primeiramente precisamos entender que cavalos no mundo real têm pouca diferença anatômica de macho e fêmea. Na verdade, a principal diferença, além do órgão, o tamanho. Mas você raramente vai ter um cavalo macho e um cavalo fêmea lado a lado para poder comparar. E daí tem muitas variações como genética, nutrição, raça, score corporal e idade. Mas a gente está falando de pôneis, né? A estética mais predominante que a gente tem no fandom de My Little Pony hoje em dia é a G4, onde as pôneis são bem delicadas e têm uma estrutura anatômica pouco equilibrado, eu diria. Eu acho o design dos machos bem mais equilibrado e me lembra as gerações mais antigas, então eu gosto mais. Mas eu geralmente desenho todos com a mesma base, porque eu não gosto muito dessa diferenciação. Inclusive, eu desenho o meu boneco, né, o CTB, em formato de pônei, com uma base mais próxima da feminina, porque eu quero que ele seja mais filezinho, mais alongadinho. A base masculina, que a gente pode ver pelo desenho do Big Macintosh, é um pouco mais pesada e mais arredondada. Eu falei pra gente pensar em moto no outro vídeo, nesse aqui a gente vai pensar em barril. Uma estrutura bem pesada, bem arredondada e bem sólida também. Eu usei como modelo aqui o Filthy Rich, que é com certeza um dos pôneis machos da série, não o mais amado. Talvez o mais odiado, porque eu precisei desenhar ele pro vídeo da feirinha de Fix. Se você ainda não assistiu, vai lá ver que você pode acompanhar o Speed Paint atrás, sem eu falando. Aqui eu vou dar uns passos e algumas dicas pro desenho. Se você chegou até mim por esse vídeo, eu tenho outro canal onde eu falo sobre histórias de terror e outras coisas relacionadas, dá uma olhada. Mas eu acho difícil, porque esse canal aqui é um flop total. Sempre tenha referências à mão antes de começar, porque ficar catando referência no meio do desenho quebra um pouco do seu fluxo de arte. Então pega uma referência de pose do personagem que você vai desenhar, e se você quiser fazer uma peça um pouco mais complexa, você pode fazer um mood board com as suas referências, todas alinhadinhas ali, fáceis de observar. Eu quis fazer uma pose aqui um pouco diferente, porque eu não gosto de desenhar eles simplesmente parados, eu gosto de botar alguma dinâmica nas patinhas, porque o cavalo, ele é uma criatura assim, que a gente logo pensa em movimento, né? Mas enfim, eu comecei a minha base aqui com uma caixa torácica bem mais grosseira e o bumbum. É basicamente esse eixo que a gente precisa para começar a desenhar um pônei. Cabeça, peito e bundinha. Eu gosto de fazer uns fios finos, assim, mostrando como vai ser a estrutura da perna, como se eu estivesse fazendo um boneco, sabe? Uma estrutura que depois eu vou engrossar para fazer as pernas. Quando a gente está desenhando perna, tem que se pensar muito no equilíbrio da pose, porque se esse objeto fosse 3D, ele teria que ter algum equilíbrio mínimo para poder ficar em pé. Também pense sobre a distância das patas e o posicionamento de cada uma em cada parte do corpo. O que vai aparecer, o que não vai aparecer, o que pode te ajudar a não aparecer, inclusive. Uma coisa que talvez te ajude se você já desenha humanos é pensar em um par de calças, porque a estrutura inicial conectada ao tórax é mais fina e vai ficando mais longa, como uma calça flare ou boca de sino. E daí você só conecta os cascos fazendo tipo uma meia-lua alongada. Os machos, pelo que eu vi no desenho, geralmente têm as patas mais arredondadas e as fêmeas têm cascos mais pontudos, mas fica a seu critério e também você pode relacionar isso com a vibe do seu desenho e a personalidade desse pônei. A diferença aqui na anatomia básica de My Little Pony é que geralmente eles têm ombros muito estreitos, que seriam escápulas, na verdade, né, no caso do cavalo, e coxas bem grossas. Então a parte de trás vai ser
largo, fino, largo, e a parte da frente vai ser fino e ficando gradualmente mais largo. Na parte do dorso, tudo depende do quão gordinho vai ser o seu pônei. Você pode dar essa impressão de gordura aqui na barriga, deixando ela mais sinuosa, lembrando uma moto de novo, ou mais arredondada. Como a gente está desenhando um cavalo macho, eu fiz ela um pouquinho mais abaulada e menos acinturada. Feita a nossa pose, eu fiz uma pose que geralmente vai para pôneis fêmeas, mas é porque eu quis passar esse ar assim de nojinho deles, sabe? Tipo, eu vou colocar o mínimo de casco nesse chão nojento de pobre, porque eu não quero sujar minhas patinhas. Eu também deixei aqui o ombrinho dele um pouco mais grosso, mas foi uma estilística minha. Fiz um muque no pai. Daí eu já puxei ali o acessório dele, que é a gravata. Pra falar a verdade, eu odeio os acessórios de macho, porque geralmente são essas gravatas completamente desconectadas. Como é no caso do Blue Blood também, que eu gosto muito do Blue Blood. Sei lá, pra mim parece tão bobo só a gola da camisa e uma gravata. Mas eu também não gosto de desenhar pôneis de roupa. Então, sei lá, eu acho que eu teria ido por um outro tipo de acessório, talvez um lenço ou um cachecol, mas eu não tô podendo criar aqui, eu tenho que seguir a minha referência. Então, um grande dia é isso, continuamos. Daí eu fui trabalhar um pouco aqui na cabeça. Eu geralmente noto um erro comum do pessoal de fazer a cabeça muito achatada. Os meus desenhos também ficam um pouco achatados às vezes, porque o formato da cabeça do cavalo ele é meio dificultoso, né? Pensando num cavalo de verdade, ele é bem alongado e lembra um halter, um peso de academia. Mas no My Little Pony eu recomendo vocês usarem uma referência de cachorro, porque é um pouco mais parecida com a base do desenho. Para consertar o achatamento, eu diria para vocês prestarem atenção na volumetria do focinho, o que pode ser um pouco difícil, e também nessa parte de maçã do rosto e testa, que são as partes de mais volume do rosto. Não recomendo vocês usarem cavalos de verdade como base para o rostinho. Sobre as orelhas, eu tenho uma mania de fazer as orelhas deles muito pontudas, tá? É um erro meu, que fica um pouco pela estilística também, mas eu recomendo vocês fazerem orelhas mais arredondadas e mais curtas, fiéis ao desenho, se vocês quiserem. Eu tava bastante empolgado para desenhar o cabelo e a cauda dele, porque eu achei bonito o formato. Ele tem uma parte bem sinuosa, tipo arredondada, assim, curvilínea, e depois umas pontas no final que indicam que ele é um vilão, né? Pensando numa linguagem simbólica. Então eu achei divertido desenhar esse cabelo, que me lembra um escorregador. O olho, pra mim, é uma das partes mais fáceis, porque desde o começo, quando eu comecei a estudar desenho, eu desenhava muito olho e tentava entender sobre expressões e tal. E esse olho dos pôneis no meu desenho, geralmente eu faço um olho bem grandão para deixar eles com mais cara de bonequinho, bebezinho, o que ajuda a diminuir o tamanho do rosto também. Então eu meti um olho nele aqui um pouco trabalhado e é isso. Aqui no focinho eu gosto muito de fazer esse beicinho, mas é novamente uma estilística minha, porque eu acho que o lábio do cavalo é uma parte muito assim em destaque da sua anatomia, mesmo que no My Little Pony não tenha, né? Eles têm uma carinha bem pontudinha que eu não gosto muito, mas aí fica a seu critério novamente. Depois eu fui fazer a Cutie Mark. A Cutie Mark do Filthy Rich é bem chata, sem muita informação e bem qualquer coisa. Desenhei os saquinhos de dinheiro aqui. Depois eu fui perceber que o cifrão tava ao contrário, daí eu tive que refazer. Ai, que chateação. Caso você tenha essa dúvida, eu fiz essa pata de outra cor para eu poder visualizar melhor, e com a line art feita eu passo tudo pro preto, porque eu gosto de line art preta e bem pesada para ficar bem cartoon, mas tem gente que não gosta de linhas aparentes ou prefere linhas coloridas para ficar mais suave, ou nem usa linha, né? Só faz o sketch e depois cobre tudo com pintura para ficar mais 3D. Como eu estava preocupado com esse achatamento da face, eu fui trabalhar um pouco melhor o rostinho dele, adicionei uns detalhes, melhorei o focinho, que eu acho que é uma das partes mais legais de desenhar.
Tipo, tanto o focinho como o nariz, eu acho que dá muita personalidade pro desenho. Eu odeio a nariz de anime, que é só um risco, assim, eu acho muito chato, nossa. E eu lembro até que eu fiz um curso de desenho de anime num lugar aqui na minha cidade, e a minha professora sempre falava que o meu traço era mais americanizado, porque eu fazia muitos detalhes de nariz e de olho e tal, em vez de fazer uma face mais simplificada igual o traço de anime é mesmo. E eu fiquei com isso na cabeça pra sempre, tipo, eu acho que é uma das partes mais importantes do desenho, a expressão do personagem e tomar um pouco de cuidado com o rostinho dele. E é uma das principais referências que eu tive quando eu estava estudando desenho nessa época, era o quadrinho do The Walking Dead, que tem rostos muito trabalhados e muito rachurados. Eu acho que dá pra ver um pouco dessa estética nos meus desenhos às vezes. Um detalhe muito importante aqui, como eu tô desenhando o rosto dele de lado, eu preciso pensar no espaçamento da pupila, que é o que vai dar essa ilusão do olho. Se você tirar uma foto do seu olho olhando assim, você vai ver que a pupila ela é amassadinha, né? Ela tem formato de uma lente de contato e não uma bola no canto do seu olho, o que ficaria meio estranho. Então fica essa dica. Sempre que você for desenhar uma expressão, tira uma foto do seu rosto, ou se olha no espelho, ou tem um espelho do seu lado para desenhar, que ajuda muito para notar esses pequenos detalhes. E nada de ficar desenhando o rosto com a mesma expressão ou na mesma posição sempre, porque isso vai te deixando preguiçoso, viu? E daí quando você tiver que desenhar outra coisa, você não vai saber nem por onde começar, porque você deixou o seu processo tão automático que você não consegue ver outros ângulos para trabalhar. Uma coisa que eu também sempre faço é desenhar sobrancelhas nos pôneis. Não é muita gente que faz isso, mas eu gosto de fazer. E para a sobrancelha do Filthy eu quis fazer ela bem rachurada, para ele ter essa cara de homem mais velho, porque eu acho que uma sobrancelha muito limpa talvez deixasse o rosto dele um pouco mais delicado, e não é isso que a gente quer nesse desenho. A sobrancelha ela dá todo um peso pro rosto, o que é muito bom. Eu fiz uns ajustes ali na pata de trás, porque eu achei que ela tava meio bamba, sei lá. Eu não sei se gostei muito desse resultado, mas acho que ficou melhor do que antes em questão de equilíbrio. E daí eu fui trabalhando nesse formato dos cascos e nesses pelos das patas. Geralmente os machos do desenho têm esses pelos e as fêmeas não, mas eu gosto de desenhar em todo mundo, achei que é muito fofo. O que é errado, né? Porque só umas raças muito específicas de cavalo têm isso, que são geralmente raças de cavalos de regiões mais invernais. Mas eu gosto de botar isso e foda-se. A gente já trabalhou muito nas formas, né? É hora de fazer uma coisa um pouco mais divertida, que é pintar. Vocês gostam de pintar? Eu lembro de pintar desde muito, muito criança. Eu gostava de usar giz de cera, porque o giz de cera tem uma cobertura muito boa e ele tem um cheiro diferente. E quando você termina, o desenho fica liso em cima, o que é uma sensação legal. Mas aqui eu vou só jogar uma cor base, que é esse caramelo meio pálido do Filthy, uma cor meio de camurça. Eu até gosto da paleta de cores dele, mesmo sendo bem básica e não muito colorida como as outras pôneis. Eu tentei trabalhar um pouco de peso de linha também. Eu ainda tô aprendendo como isso funciona, não é todo desenho meu que eu uso, mas como eu faço line art no estilo carve, que é você ir lapidando a sua line art em vez de passar uma canetona vetorial por cima, eu comecei a treinar isso, e nos lugares onde você quer trazer mais peso e mais volume, você deixa um traço mais grosso, e nos lugares de detalhes mais delicados ou uma parte mais assim detalhada, você deixa o traço mais fino. Isso traz uma complexidade para sua estrutura, o que deixa o desenho mais rico. Lembrando que não tem nenhuma regra para desenhar, tá? O que existem são algumas convenções e estilísticas, mas você pode usar o que funciona para você e aprender do seu jeito, que com certeza você vai evoluir em algum ponto, principalmente se você desenhar todo dia. Desenhar todo dia pode parecer perda de tempo,
mas ajuda muito. Quando eu tinha mais tempo livre, eu gostava de fazer aqueles desafios de, tipo o Inktober, o Mermaid, eu gostava muito do Mermaid, onde você desenha todos os dias por tipo 30 dias e daí descansa. Eu acho que isso ajuda muito e eu quero ver se esse ano eu consigo fazer um desafio de 100 dias de pônei e desenhar um pônei todo dia. Esse ano eu tentei, né, tô falando do ano que vem. Esse ano eu tentei, mas acho que eu cheguei lá no dia 8 e fiquei muito cansado, porque eu já tenho que desenhar todo dia por causa do canal praticamente, mas eu quis me desafiar, né, sei lá, talvez em 2026 a gente consiga. E daí eu convido vocês a participarem também. Eu não sei se realmente se chama assim, mas eu chamo isso aqui de mapa de cores, né, você colocar todas as cores num lugar e isso aqui tá chapado, não tem nenhum tipo de degradê ou alguma informação de profundidade, as cores simplesmente estão jogadas aqui. Quando eu faço commission, eu geralmente mando um mapa de cores assim, bem feito de qualquer jeito, só para a pessoa ver se os tons são agradáveis, se a paleta tá coesa e tal. Então isso é uma parte muito importante da conceitualização do seu desenho. Chegando ao final, agora eu vou só colocar as sombras. Eu tava com bastante preguiça de finalizar esse desenho nesse dia, porque eu tinha tido uma experiência bem ruim gravando o vídeo da feirinha, então eu só queria acabar esse desenho logo e poder editar. Então eu só fiz uma shade aqui, bem qualquer coisa, só deixando algumas áreas mais escuras, e depois eu vim clarear as áreas mais claras para ter o contraste. Esse é um procedimento bem simples, mas já dá um pouco mais de informação e deixa o seu desenho mais encorpado, um pouco mais trabalhado. É lógico que quanto mais camadas e mais riqueza de cores você colocar, melhor vai ficar o seu desenho. Mas como eu te disse, nesse dia eu estava meio paia. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é esse highlight aqui na pata, que dá uma cara mais de casco para ela. Eu quase sempre faço isso. E colocar o claro em lugares que tem maior volume, né. Aqui eu usei a parte mais clara para ajudar a salientar essa curva da pata, que eu achei que ficou bem bonita. E por último, um highlight no cabelo, na crina, na cauda, né. E tá pronto o nosso desenho. Então vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje. Se você quiser desenhar cavalos machos grandes e pesados, como o Big Mac, você vai pensar em formatos arredondados, maciços e que lembram um barril. Se você quiser desenhar personagens mais delicadas ou mais femininas, você vai pensar numa moto. Sempre tenha suas referências à mão e pense bem no design do seu personagem antes de começar a desenhar, que vai te poupar bastante tempo. Na hora de colorir, é só jogar as cores no estilo Bob Goose para todo lado e depois vir trabalhando melhor as camadas com volume, sombra e iluminação como você quiser. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado vocês que estavam perguntando como que eu fazia para desenhar cavalo macho. Deixem aí mais sugestões de tutoriais que vocês querem, talvez um tutorial só de patas, ou só de crina, ou só de rosto, não sei. Eu vou trazer todos os vídeos de arte para esse canal e pretendo fazer vídeos com mais frequência para cá. Então já se inscreve para não perder nada, comenta para ajudar esse canal a crescer. E se você usou esse tutorial, quando for postar o desenho, me marca para eu ver. É isso, muito obrigado e tchau. Boa sorte no seu desenho.